A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais,
sem contar com as mensagens, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria
através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Glórias ao Senhor Deus, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer agora uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho, da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Aí hoje vamos dar início ao sorteio dos 20 rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24. Capítulo 24 do livro de Josué contém 33 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Josué despede-se do seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor Deus. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, dali do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei descendência, lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei possessão às montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. E o capítulo sorteado é o capítulo
19 do livro de Levítico. Capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Levítico contém 37 versículos. A repetição de diversas leis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel contém 36 versículos. O cântico de Ana, versículo 1, 2, 3 e 4. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus, nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam causas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Oséias. Capítulo 12 do livro de Oséias contém 14 versículos, que diz assim: Jacó, modelo para o povo de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica meninas e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade. Lutou com o Senhor Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou o Senhor Deus, e ali falou o Senhor Deus conosco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao sorteio do... Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo
alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e todos os seus príncipes, com ele matareis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustentarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Ante as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio aqui para a meditação do rebanho. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Vamos ao sorteio, o capítulo do livro de 1 Reis, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de 1 Reis. Capítulo 11. Capítulo 11 contém 25 versículos, que diz assim: a ira do Senhor Deus contra Salomão. Versículo 9, 10, 11 e 12.
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedes e não guardas a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. E o capítulo é o capítulo 19 do livro de Mateus. Capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Mateus. Contém 30 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus atravessa o Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. E aconteceu que, concluindo o Senhor Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Caramba. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 39 do livro de Ezequiel. Capítulo 39 do livro de Ezequiel contém 29 versículos. A queda de Gog. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra a ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Fazer-te-ei que te volvas e te considerei, far-te-ei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as suas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. E o livro sorteado é o capítulo de número 8 do livro de Cantares. Número 8 contém 14 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tomara fosse como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam.
Levantar-te-ei e te introduziria na casa da minha mãe, e tu ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não os acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. O sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Jó contém 27 versículos. Ele exorta Jó a que busque ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chama agora, haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu, louco, lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vou agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes, uma das outras, todas juntas, para serem opções de membro para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag A Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos 20 livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live,
da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Senhor Deus, vem de Temã e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre o céu e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim. Versículo 3, 4, 5 e 6. Ação de graças. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom do Senhor Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro é o livro de Judas, um capítulo. Judas. O livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a promessa apostólica exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Capítulo 23 do livro de Jeremias. Capítulo 23 do livro de Jeremias contém 40 versículos.
Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as funguetastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidareis em vós castigo a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afunguentado, e as fareis voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as pacentam, e elas jamais temerão, sem se espalharão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1 contém 10 versículos, que diz assim: Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com o Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos as nossas mãos apalparem, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciemos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus o Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 62. Denúncia de número 62, glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8. Foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo, João 8, 42 a 45, e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e receba as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentira e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações, para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo,
Através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1318-37300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Mentalize um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio, capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas contém 30 versículos. O levantamento do censo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, desde Bezabá até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura o rei meu senhor não são todos servos do meu senhor? Por que requer isto o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu toda Israel. Então voltou para Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. Os judeus são autorizados a resistir. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que ainda tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã e a Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo sorteado do livro de Romanos é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Romanos contém 29 versículos. Os gentios e os judeus igualmente culpados. Glórias ao nosso Senhor Deus. O juízo do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Senhor Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo do Senhor Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade do Senhor Deus
é que te conduz ao arrependimento. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio no capítulo do livro de Atos. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de Atos. Capítulo 9 do livro de Atos contém 43 versículos. A conversão de Saulo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. E o capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. Ezequias consulta a Isaías. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Senhor Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Erguer, pois, orações pelos que ainda subsistem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para você a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo, e em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de mais uma denúncia. Denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Mensagem do século, pois todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Josué, capítulo 24. Número 14, Levítico, capítulo 19. Número 19, 1 Samuel, capítulo 2. Número 12, Oséias, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. Número 5, Amós, capítulo 2. Você que escolheu o número 7, 1 Reis, capítulo 11. Você que escolheu o número 2, Mateus, capítulo 19. Você que escolheu o número 15, Ezequiel, capítulo 39. Você que escolheu o número 10, Cantares, capítulo 8. Número 1, Jó, capítulo 5. Número 6, Abacuque, capítulo 3. Número 13, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 4, Judas, capítulo 1. Número 3, Jeremias, capítulo 23. Número 8, 1 João, capítulo 1. Número 17, 1 Crônicas, capítulo 21. Número 9, Esther, capítulo 8. Número 11, Romanos, capítulo 2. Número 16, Atos, capítulo 9. E número 18, 2 Reis, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora à finalização da nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus na sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários e início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, para secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, vocês aí de São Paulo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficaram comigo até o final. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Gratidão e aguardo vocês na próxima live.